1 Pedro, capítulo 5, assentados mesmos, a palavra do Senhor nos fala assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O apóstolo Pedro escreve esta carta para um povo que estava aflito, um povo que estava sendo perseguido, um povo que estava sendo atribulado. Uma igreja que estava passando um momento de grande angústia. Mas é interessante que no capítulo 5, o apóstolo Pedro, agora, ele se dirige aos presbíteros, ou aos pastores desta igreja, que estava como peregrina na Ásia Menor, devido às perseguições que estavam ocorrendo. O nome de Cristo estava sendo pregado, o nome de Cristo estava sendo testemunhado, mas, ao mesmo tempo, houve um levante contra a igreja. Não porque estavam agindo de forma contrária à palavra, mas por serem fiéis ao Senhor. E essa fidelidade hoje, irmãos, está sendo colocada à prova também. Nós, como cristãos, nós estamos sujeitos e, infelizmente, estamos sofrendo uma grande pressão, principalmente da mídia e do mundo lá fora, para mudarmos a nossa teologia, para mudarmos a forma de falar, para aceitarmos o pecado, para sermos liberais em relação àquilo que está sendo ministrado. E tem muitos pastores se curvando a isto. Existem muitos pastores se curvando a essa teologia, que assim, se é que podemos chamar, que abraça o pecado e diz que tudo bem, qual o problema, nada a ver, ninguém se importa, o importante é isto. Entenda uma coisa, no momento que uma mensagem é pregada e ela agrada os ouvintes, e ela agrada principalmente o homem que não tem Deus no coração, principalmente a mídia, alguma coisa está errada nessa mensagem. Nós estamos falhando tremendamente na nossa mensagem. No momento que eu prego e a mensagem ministrada agrada, no momento que eu prego e a mensagem ela traz assim algo de bom para o coração, no sentido da pessoa dizer assim: rapaz, esse Jesus é bom, esse Jesus eu gostei, esse Jesus me interessa, esse eu estou interessado. A palavra de Deus tem sido tripudiada. É com pesar que eu falo isso. E eu não estou falando de ouvir falar. Eu estou envolvido com a internet há muitos anos. Nós temos um blog já há muito tempo. Nós temos canal no YouTube. E a gente vê isso de forma clara em relação ao pecado. O pecado hoje, eu conheço um pastor que ele disse: eu não sou pastor, eu sou empreendedor. A minha função é manter a igreja cheia. Porque se eu falar de pecado, a igreja esvazia. E nós, Renan, em particular, você vai ser pastor um dia de uma igreja. E saiba que ser pastor não é fácil. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus com amor, mas não deixar de falar aquilo que está escrito. Irmão, se nós como pastores não levarmos a sério as Escrituras, quem vai levar? Quem vai levar? Mas olha só o que o texto nos fala. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. A primeira coisa que Pedro se apresenta, ou como ele se apresenta, de uma forma muito humilde. Ele se coloca de igual para igual. Ele se coloca como uma pessoa que é presbítero, que é um pastor como os outros. Ele poderia se apresentar como o apóstolo,
Um homem comissionado por Cristo, que andou com Jesus, teve a honra, o privilégio, foi o único que andou sobre as águas, foi comissionado pelo Senhor para um chamado específico. O Senhor falou que daria a ele as chaves do reino. Ele foi um líder da igreja. Ele poderia se apresentar de várias maneiras, mas ele se apresenta de forma humilde. Então, que esta humildade faça parte da sua vida em todo o tempo. Hoje é um comissionado, mas você tem que se apresentar como uma pessoa humilde. O próprio Jesus se apresentou assim. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nunca se apresentou de forma arrogante, apesar de ser o Senhor dos senhores, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, a humildade tem que fazer parte da sua vida. A segunda coisa que nos chama a atenção nesse texto, no verso 1, como ele se apresenta, mas ele diz: e testemunha das aflições de Cristo. Pedro não foi simplesmente um comissionado, ele foi alguém que andou com Cristo. Então, que você, meu irmão Renan, pastor Renan, ande com o Senhor. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você tem compromisso com Deus, tem compromisso em andar na presença de Deus, que você é uma pessoa compromissada com o Evangelho, que você seja uma pessoa compromissada em testemunhar para todos, e que todos, ao olhar para você, possam falar como aquela mulher que, quando olhou para Eliseu, disse: eis que aquele que passa aqui diante de nós é um santo homem de Deus. Que você tenha esse testemunho de ser um santo homem de Deus, alguém que foi testemunha e é testemunha por andar com Cristo, por ter compromisso com as Escrituras. No dia do seu exame, eu até cheguei em casa e comentei com a minha esposa. Eu achei interessante a forma como você manuseou as Escrituras. Como você teve texto que foi falado e você simplesmente abriu e leu, você sabia onde estava. Continue assim. Continue procurando, conhecendo, se aperfeiçoando, manuseando bem as Escrituras. Mas isso acontece à medida que a gente anda cada vez mais com o Senhor, tendo compromisso com Ele acima de tudo. Porque conhecer as Escrituras não quer dizer muita coisa. O primeiro homem, ou o primeiro pastor que fez um casamento de 2 homens no Brasil e aqui no estado do Rio, se não me falha a memória, foi o pastor Neemias Mariem. Talvez aqui vocês nunca tenham ouvido falar de Neemias Mariem, não sei se alguém já ouviu falar desse homem. Alguém ouviu falar de Neemias Mariem? Neemias Mariem é um pastor presbiteriano que foi expulso da igreja presbiteriana. Neemias Mariem, ele, num programa do J. Silvestre, eu acho que eu estou ficando velho, no programa do J. Silvestre, ele respondeu sobre a Bíblia. Perguntas sobre a Bíblia. Aquele homem conhecia a Bíblia de cor e salteado, conhecia as Escrituras, como diziam os antigos, de capa a capa. E foi o primeiro pastor no nosso estado a fazer um casamento de 2 homens. Então, conhecer as Escrituras não quer dizer muita coisa, mas conhecer o Senhor vai te fazer colocar em prática as Escrituras. Fora disso, não tem nenhum conhecimento, nem nada disso vai valer a pena, a não ser que você tenha vivência com o Senhor. Aí as Escrituras vão fazer a diferença na sua vida, nos seus lábios e no seu coração. Amém? Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, no verso 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Meu irmão Renan, hoje você não é pastor de uma igreja, mas em breve você será, se Deus assim o permitir. Mas sabe de uma coisa? O rebanho não é seu. O rebanho pertence a Deus. As ovelhas não são nossas. Nós estamos prestando um serviço ao Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. As ovelhas pertencem a Ele. Quem pagou um alto preço na cruz pelas ovelhas foi Ele. Quem nos comprou foi Ele. Nós estamos simplesmente prestando um serviço. Nós estamos servindo a Ele, cuidando das ovelhas dEle. Então, elas não são suas, nem do pastor Zé Carlos. Por mais que a gente diga assim, a minha igreja, meu povo, a gente fala por falar, mas não sabe, tendo consciência de que ela não é nossa.
Ela não é nossa. Nem a igreja é nossa. Eu não posso dizer assim, esta é minha igreja. Recentemente eu fui chamado, o convidado, né, para fazer parte de uma escolha, né, de pastores, né, de uma igreja que estava escolhendo um pastor substituto, precisando de um pastor, né, o pastor tinha saído, e estavam naquela questão de eleger um outro pastor. E alguém me convidou, um irmão desta igreja me convidou, falou, pastor Ciro, o senhor não quer ir lá, não? Olha, a igreja é boa, a igreja é assim, e começou a explicar várias coisas da igreja. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu fiz como Josué. Eu não orei. Eu não orei. Diz que Josué fez um acordo com os gibeonitas, e o texto diz, e Josué não orou. E assim eu fiz, igual Josué, caí na mesma armadilha de Josué, não orei. E me empolguei. E falei com minha esposa, e minha esposa, por sua vez, se empolgou. Puxa vida, que coisa boa. Vamos lá, então. Confesso para vocês, irmãos, que, humanamente falando, era algo bom. Financeiramente era muito bom, plano de saúde e outras coisas mais. Eu fui na empolgação. E enquanto eu estava na estrada, o Espírito Santo falou de forma nítida no meu coração: quem mandou você ir lá? Quem disse que eu quero que você saia da igreja que eu coloquei sob a sua responsabilidade? Quem mandou você ir pregar nesta igreja? Irmãos, eu fiquei mal. Enquanto eu dirigia, Cláudia feliz da vida, falando, conversando, e eu ali, Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia da minha vida. Senhor, o que é que eu fiz? Eu comecei a entrar em crise. Eu entrei em crise, irmãos. Quando eu chego na igreja, a igreja foi muito receptiva comigo, e eu falei assim, bom, já que eu estou aqui, eu vou ter que pregar. E preguei. Quando terminou, uma irmã falou assim, é ele. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, não deixa ser. Não deixa ser. É ele, é ele. Deus confirmou, é ele. Eu falei, Senhor, não deixa isso acontecer. Em nome, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa. No carro, na volta, eu conversei com a minha esposa. Ela falou assim, por que você me falou antes? Eu falei, não, eu não queria. Entrei em crise. Eu entrei tanto em crise que eu fiquei doente. Minha imunidade baixou e eu caí doente. Sabe por quê? Porque eu sou pastor. Renan é pastor. Pastor Zé Carlos é pastor. E outros irmãos aqui são pastores. E nós não somos donos do rebanho. Eu não sou dono da igreja. Você não vai ser dono de igreja nenhuma. E Deus só nos tira e nos coloca onde Ele quer. Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu não sou dirigido pela minha vontade. A minha vontade cai por terra. O que prevalece é a vontade de Deus. Amém? Pastor Zé Carlos está aqui enquanto Deus quiser. Eu espero que ele fique aqui enquanto Deus quiser. Enquanto Deus quiser. Eu estou na Bereia, uma igreja pequena. Pastor, é uma igreja enorme. Fui para uma igreja pequenininha, mas nunca tive tanta paz de espírito como eu tenho naquela igreja. Porque eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Não estou fora do lugar. Renan, você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui. De repente você vai ficar aqui, de repente seu pastor, o braço direito já é, né? Os dois braços do pastor, Zé Carlos, realmente trabalhando e se envolvendo cada vez mais. Mas isso quem vai dizer é Deus. Quem vai dizer é Deus. Então o rebanho pertence ao Senhor, assim como a igreja. Mas preste atenção, apacentai o rebanho. Há um rebanho para ser apacentado. Caso você não saiba, nós somos chamados de quê? Ovelhas. Eu vou falar uma coisa aqui, não quero ofender você, nem quero ser ofendido também. Ovelha é um bicho burro. Ovelha é um animal mais burro que tem. Sem uma liderança de um pastor, a ovelha cai no buraco, o pelo cresce, ela cai, ela vira, ela morre. Ela sai comendo tudo que vem pela frente. Por isso que o pastor tem que ser zeloso pelas escrituras, porque sai comendo tudo. Eu me lembro do Renan, quando chegou lá no seminário,
Eu chamava ele, sabe de quê? Entre nós, Lucinho. Todo mundo sabia, Lucinho, era o Lucinho. Por quê? Porque ele estava comendo lá as coisas que o Lucinho falava. Eu falei, rapaz, sai do Lucinho, rapaz, Lucinho não é... Deixa o Lucinho para lá. Procura outras fontes, outros alimentos. Eu creio que vai te deixar melhor. Cuidado, cuidado. A gente avisa. Porque ovelha. Eu, como pastor, e ele como ovelha, apesar de eu não ser minha ovelha, mas era o meu aluno, eu tinha a obrigação de quê? De ensinar. E nós mostramos para ele os melhores caminhos. Assim, irmãos, é ovelha. A ovelha precisa ser pastoreada. E vocês, graças a Deus, têm um excelente pastor, um homem de Deus aqui, um homem que eu respeito, que eu admiro, um amigo que eu tenho. E vocês têm até falta pastores hoje, viu? Tem muito mercenário aí. Mercenário tem vários. Mercenário está assim, ó. Se o pastor fala assim, acho que vou deixar a Betel, tu vai ver a fila de pastor que vai aparecer aqui. Porque tem muita gente querendo estar aqui. Você pode ter certeza. Então, entenda uma coisa, meu irmão. Nós, como pastores, você como pastor, você vai apacentar. Você vai levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas, dar o melhor alimento. Os pastores mais antigos devem lembrar dessa expressão que era muito utilizada nos seminários, principalmente no Seminário do Sul era muito utilizada essa expressão, dar palha para a ovelha. Rapaz, eu ouvi uma mensagem, foi palha pura. Não sei se alguém lembra dessa expressão que tinha no seminário. Palha, foi só palha. Ou seja, a palavra não alimentou. Então, aqui o texto diz que o rebanho é de Deus, mas compete a nós, como seus auxiliares, levar e apacentar essas ovelhas. Agora, ele diz que não é por força, mas voluntariamente. É com amor, é com dedicação, é com empenho, é com alegria. Seja voluntário. Não é porque alguém está dizendo que você tem que fazer. Casa de pastor é complicado, telefone de pastor pior ainda. As pessoas ligam na horas mais impróprias, e se a gente não vigiar, a gente está fazendo um montão de coisa. A gente precisa, às vezes tem que botar até certa ordem, mas infelizmente faz parte. Pastor, nesse período que eu estou pastoreando há quase 30 anos, eu só não fiz parto, até agora. Mas um monte de coisa. Um monte de coisa. E se a tua esposa foi igual a minha, não leva para fazer visita. Não leva. Eu fui no hospital fazer uma visita, estou fazendo a visita, estou conversando ali com a pessoa que estava ali, e virei as costas, aquela visita de pastor, 10 minutos, coisa rápida, hospital. Quando eu falo assim, minha esposa falou, aquele ali tem que levar para o Rio, aquele ali precisa disso assim, assim, aquele outro precisa disso assim. Eu falei, não sou assistente social, não. Assistente social é daqui do hospital, isso não é comigo, isso não é comigo. E eu falei, vamos embora, porque daqui a pouco eu tinha que fazer mais alguma coisa lá. Então, se a tua esposa foi igual a minha, você vai estar meio enrolado, viu? Vai estar meio enrolado. Mas faz parte. Somos assim. Pastor faz isto. Pastor é Uber, é táxi, faz de tudo. Expulsa demônio. Não sei se você já expulsou demônio, mas eu já tive a insatisfação, né, porque não é nada agradável, ter que sair de madrugada para expulsar demônio. Repreender a ação de Satanás sobre a vida das pessoas, sobre lares. Isso faz parte, agora com alegria. Apesar de tudo, com alegria. E o Senhor diz, faça com alegria. Agora, outra coisa que ele diz aqui, não por torpe ganância. O pastor tem que estar satisfeito com aquilo que Deus dá. Se você ganha, e a igreja tem que honrar o seu pastor com um bom salário, ela vai dar esse bom salário dentro das possibilidades dela. Mas eu não tenho que pastorear porque eu vou ganhar. Não é porque eu vou ganhar. É porque você é pastor. Porque você tem a alegria de pastorear. Talvez você vai ser convidado para pregar em alguma igreja, essa igreja vai te dar uma oferta, vai abençoar você, cobrir a despesa do seu carro. Mas vai ter igreja que vai ter que deixar a oferta. Pode acontecer, não pode? Não sei se já aconteceu com os irmãos.
Eu preguei numa igreja uma vez que não tinha parede. Não tinha parede. E não ganhei uma oferta. Lá em Cantagalo. Vocês conhecem Cantagalo? Longe a beça. É chão daqui lá, viu? Preguei lá, não tinha parede. Beleza. Preguei sem problema nenhum. Fui chamado para pregar a segunda vez. A igreja já tinha parede. E uma bateria feia e velha. E não tinha um negócio para prender o baterista, não. O baterista ficava solto. Não tinha assim esse negócio aí, né, manter o indivíduo preso. Né? Fui lá, preguei. Foi uma bênção. Aí o irmão perguntou para assim, pastor, quanto que foi a sua vinda para cá? Eu falei, meu irmão, não foi nada. Não fala o valor aí, pastor, por favor, fala o valor. Aí eu falei uma quantia, sabe? Eu me lembro como se fosse R$20, não é R$20. Pastor, eu sabia que era isso. Ele me deu R$20. Isso faz tempo, não cobri metade da despesa do carro, irmãos, do que eu gastei de combustível. Passaram esses anos. Recebo o telefonema dessa mesma igreja. Eu queria falar com o pastor Silas. Falei, ele, pastor, que bom, nós vamos ter um congresso de pastores aqui, um congresso da juventude. Nós gostaríamos de saber se o irmão poderia pregar. Ligamos para o pastor Silmar Coelho, mas ele não pôde vir. Ligamos para a Eixla cantar, mas ela vai estar nos Estados Unidos. Queria saber se o senhor poderia vir. Eu falei assim, meu irmão, claro, posso sim, vou ver aqui na agenda. Vi, era um feriado, beleza. Anotei e pensei, vou levar a igreja comigo. Vou alugar um ônibus. Viu que negócio de perder o dinheiro? Vamos lá, alugar um ônibus. Já sabia como era a igreja, vou alugar um ônibus, vou com a igreja, e vai ser uma festa, vai ser bom, vai ser bonito. E nisso, esse irmão está falando comigo, falou assim, pastor, quanto que o senhor cobra? Eu falei, nada. Nada? Eu falei, nada. Nunca cobrei, vou cobrar agora. Não mais uma igreja que me deram R$20. Naquela época, eu vou cobrar o quê? Não cobrar nada. E como nunca cobrei. Pastor, quero dizer uma coisa para o irmão. Nós vamos lhe dar uma boa oferta. Eu falei, nossa, que igreja abençoada. Nós vamos cobrir toda a despesa do seu carro. Eu falei, meu Deus, só pensando, né? Que maravilha. E o senhor vai dormir no hotel fazenda. Eu falei assim, não vou levar igreja nenhuma, não vou levar filho, não vou levar ninguém. Sou eu e Cláudia. Dormir no hotel fazenda. E o senhor vai dormir no hotel fazenda para não ter que viajar de madrugada. Eu falei, que maravilha, que bênção, que igreja próspera, que igreja abençoada. Como Deus tem sustentado essa igreja. Aí nisso que eu estou lá conversando e agendando e já combinando, aí ele falou assim, pastor, o senhor é muito famoso aqui. Eu falei, eu famoso? Tudo bem, eu preguei 2 vezes, mas não famoso desse ponto, mas o senhor é muito famoso. Eu famoso? Eu perguntei, o senhor não é o Silas Malafaia? Eu falei, não, meu irmão, eu sou Silas Alves Figueira. Aí na Igreja Batista, a Assembleia de Deus da Penha, eu falei, não, meu irmão, aqui é a Igreja Batista em Teresópolis. Ah, pastor, desculpe, eu queria falar com o Silas Malafaia. O senhor não tem o telefone dele, não? Então essas coisas acontecem com todos nós. Com todos nós. Agora, quem sustenta tudo isso? Essa máfia que, infelizmente, nós temos visto por aí. Hoje, se você for convidar um cantor desses famosos, você gasta um dinheiro. O pregador vai ganhar uma ajuda de custo, mas o cantor vai levar uma grana da igreja. Mas que você nunca vá por torpe ganância. Que você pregue por amor. Sempre. Porque isso é uma honra que Deus nos dá. Se fazem isso, é um problema de quem está fazendo. Para a gente concluir, o texto diz, verso 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você tem que ser exemplo. As pessoas vão olhar para você. Por mais que você não queira, já estão olhando, viu? Se você hoje é pastor, aqui, consagrado por esta igreja, porque a igreja olhou para você.
Porque a igreja te apoiou e a igreja chegou à conclusão, junto com o pastor Zé Carlos, que você deveria ser consagrado. Enviar você para o seminário, estudar e chegou a essa data. Então, continue sendo exemplo. E por fim, no verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A glória, irmãos, de um pastor é no céu, não é aqui na terra. A tua glória não será aqui. Pastor Zé Carlos, muito menos. Por mais que façamos, por mais que a gente gostaria de receber alguma glória, a nossa glória vai ser só no céu. Você pode receber algum elogio, alguém pode bater nas suas costas, dizer que foi muito bem, mas a maioria vai dizer que foi ruim, que não gostou, que você não devia agir dessa maneira. Isso é muito comum no nosso meio. É muito comum. A gente pensa que... eu sei que nós temos aqui vários pastores. Nós pregamos num domingo e a gente se mandei bem. Mandei bem. Hoje o negócio foi bom. E a gente pensa assim, domingo que vem isso aqui vai estar socado de gente para ouvir a palavra. Vem meia dúzia de gato pingado. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque a nossa glória não é aqui. Não é. A gente não se vangloriar. A nossa glória está no céu, mas a nossa vigilância é constante. Seja um homem vigilante, viu, meu irmão? Vigie. Vigie, porque Satanás ele quer derrubar pastores. Se um membro da igreja daqui cair, não vai trazer tanto escândalo. Mas se o pastor cair, é um escândalo geral. Vai todo mundo falar. Então vigie, seja muito prudente. Não espere glória do mundo. E se você começar a achar que você está tendo alguma glória nessa terra, vá para o joelho, dobre o seu joelho e vai pedir a Deus direção, porque alguma coisa está errada. Uma vez eu preguei numa igreja, só para a gente concluir aqui. E quando terminou a mensagem, eu estava na porta me despedindo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, que palavra, como eu me diverti nessa noite. Irmãos, eu entrei em crise. Eu falei, o que eu falei? O que eu falei? Essa tem que ser nosso posicionamento. A gente tem que entrar em crise. Porque nós temos que pregar a palavra. Esta palavra. Não invente nada. Não crie nada. Pregue a Bíblia. E toda a Bíblia. Aquilo que Deus ensina. Pregue um Deus de amor, mas um Deus também que é fogo consumidor. Pregue um Deus de amor, mas pregue um Deus que também não tem prazer no pecado, porque o pecado levou nosso Salvador à cruz. Então não passe a mão por cima de ninguém. Amém? Não tente agradar as pessoas. Procure agradar a Deus, porque a Ele você tem que dar satisfação. E que Deus possa abençoar a sua vida, rica e abundantemente. Amém?